Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual Dr. Wagner Jenny, presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados. A doutora Heloísa Barsi, palestrante dessa noite. E a doutora Cris Caitlin, palestrante dessa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Eu passo a palavra ao Dr. Wagner Jenny para suas considerações iniciais. Boa noite. É uma satisfação me reunir com vocês novamente. É uma satisfação maior ainda poder participar de um evento que traz um tema tão importante para os dias atuais, dias em que a inovação se mostra necessária, a criatividade precisa ser libertada e técnicas como essas que serão apresentadas nesta noite fazem repensar a prática do direito, a prática de outras atividades também, mas no nosso caso do direito. Então é uma grande satisfação poder participar de um evento como esse e não vou roubar muito tempo, não, vamos deixar a palavra para as palestrantes. Eu quero agradecer a oportunidade de participar, em nome da doutora Andrea Tartucci, de todos da nossa subseção, e devolvo a palavra para a doutora. Hoje abordaremos o tema Legal Design Visual Law. As palestrantes da noite são doutora Heloísa Barsi, advogada, designer, vice-presidente da Comissão dos Juizados Especiais da OAB São Bernardo do Campo e especializada em Direito Digital. E a doutora Cris Caitlin, advogada e legal designer, vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Bernardo do Campo, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo também, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela UEL. Doutoras, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra a vocês para início dos trabalhos. Boa noite, muito obrigada, doutor Wagner, doutora Priscila, a Priscila também da Cultura e Eventos aqui da OAB Santo André. É um prazer enorme, nós agradecemos muito o convite feito pelo nosso querido professor Rui Coppola Júnior, e é uma enorme satisfação, mais uma vez, estar falando de um tema tão entusiasmante assim quanto esse, que é o Legal Design, que é o Visual Law, ao lado aí da minha parceira, a Heloísa Barsi. Muito obrigada. Olá, gente, boa noite. Agradeço a todos pelo convite, doutor Wagner, doutor Rui, doutora Andrea Tartucci, doutora Priscila também da Cultura e Eventos, agradeço vocês pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho desse tema que é muito importante para o nosso mundo jurídico. E como a gente já foi apresentada, eu vou compartilhar a tela com vocês para começarmos nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Sim, perfeitamente. Estamos, doutora. Ótimo. Então, gente, eu gosto de começar sempre tentando fazer a gente lembrar como ao longo dos anos, nós, como profissionais do direito, a gente encarou tanta mudança no nosso mundo jurídico. E hoje em dia, as novas tecnologias, elas trouxeram não só novos temas de estudo, mas também novas técnicas que a gente precisa entender, a gente precisa aplicar, a gente precisa praticar também no nosso dia a dia. É a brasileira de Lawtech e Legaltech, e essa associação para difundir a inovação e a tecnologia dentro do direito. Então, a gente pode ver nessa imagem que todos aqui que estão como escritórios, Lawtech, departamentos jurídicos, prestadores de alguma forma, eles estão dispostos a atuar, a publicar assuntos relativos ao direito, à inovação e à tecnologia. Então, esse radar também ele é sempre atualizado e a gente pode, a cada atualização, perceber um número grande, como aumenta. Se a gente pegar o primeiro radar
e comparar com esse de hoje, que está atualizado a setembro, vocês vão ver a incrível diferença. Vocês podem entrar aqui nesse link que está na apresentação para vocês notarem como que essas empresas fazem a diferença no nosso mundo jurídico hoje em dia. Então, vamos começar falando sobre as inovações no direito. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que é o que muitos confundem, é que nem sempre a inovação ela está ligada diretamente à tecnologia, mas, na verdade, elas andam lado a lado. Então, é possível, sim, a gente inovar sem o uso da tecnologia. E dentro do nosso universo jurídico, essas transformações elas estão até mesmo mais alinhadas com a mudança na forma que a gente se comunica com o nosso cliente do que usar essa tecnologia em si. Isso é importante porque significa que a gente não precisa ter um grande investimento econômico para fazer essa diferença. Então, ao invés de simplesmente a gente esperar por esse investimento econômico ou esperar a gente conseguir ter essa tecnologia, a gente pode começar a criar uma nova cultura e tentar resolver os nossos problemas investindo diretamente no ser humano. Então, usando o nosso esforço, a colaboração e também a nossa criatividade. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, advogados e profissionais de direito são, sim, muito criativos. E a gente usa a nossa criatividade todos os dias. E, com tudo isso bem alinhado, é possível a gente reestruturar o modelo de negócio e reformular nossas operações que envolvem o direito para criar um ambiente de trabalho mais inovador. E é claro, né, que com toda essa evolução tecnológica, a gente quer sim usar das novas ferramentas. Então, se possível, utilizem sim as ferramentas para modernizar os serviços, mas saibam que isso não é tanto a nossa prioridade. Outra coisa que eu gosto de falar, de apresentar, é que esses boatos de que a tecnologia vai acabar com a nossa profissão. Isso não vai acontecer, né? Muito pelo contrário, pelo menos não tão cedo, né? Muito pelo contrário, a gente tem que imaginar que a tecnologia ela vem dominando tudo ao redor. Então, é indispensável para nós, operadores do direito, como profissionais, que a gente busque nos atualizar, nos qualificar e ainda mais nos preparar para esses novos desafios. Então, a gente não tem que ter medo da tecnologia, né? A gente tem que se adequar a ela. E como que a gente faz isso? A gente pesquisa, a gente lê novas notícias, podemos fazer alguns cursos, temos muitos cursos gratuitos hoje em dia na internet. E a gente faz também uma integração de equipes multidisciplinares. Então, não é só o advogado que vai fazer a inovação. A gente consegue unir a nossa profissão com profissionais da tecnologia da informação, com engenheiros, com psicólogos, com professores, com designers. Então, a gente tem que sempre pensar em um processo colaborativo quando a gente fala de inovação. E também a gente não inova só dentro de escritório de advocacia, a gente também consegue inovar em departamento jurídico, dentro do poder público, no Ministério Público e assim por todas as carreiras jurídicas. A gente vai ver hoje bastante exemplo e vocês vão ver como é possível fazer isso. Então, assim, né, resumindo, a gente pensa que atualmente a tecnologia ela só funciona a partir de uma ação humana. Então, por isso que a gente tem que nos formar em profissionais conscientes dessa nova realidade e pensar que a nova era já chegou. Então, ela já está entre nós, então a hora é agora da gente entender como tudo isso vai modificar e como tudo isso funciona e como a gente pode se adequar. Outra coisa que a gente precisa se adequar para a gente se encaixar dentro dessa nova era é fazer o uso do design de informações. Mas o que é isso, né? O que é o design de informações? O design de informação, ele lida diretamente com a forma que o conteúdo é apresentado às pessoas.
Então, ele dá importância não só para o que a gente diz, mas também para como que ele está sendo dito, para que a gente consiga falar e entregar a nossa mensagem da maneira correta, da forma que a gente quer passar para o destinatário. E a gente faz o uso do design de informação para descomplicar essa entrega da informação e para levar a nossa mensagem de maneira mais clara e otimizada. Então, vamos pensar que normalmente a gente lida com o público, com os nossos clientes, que não entendem muito bem ou que não entendem nada do que a gente está falando. Então, a gente tem que falar com esse cliente e entregar a nossa informação com uma alta qualidade, para que ele não fique com dúvidas e não vá procurar outro profissional. Tendo tudo isso na nossa mente, a gente consegue começar a falar sobre legal design, que é a nova forma da gente pensar o direito. O legal design... Opa. Só um minutinho que deu um problema aqui. Gente, desculpa, eu já vou compartilhar de novo. Deu algum problema ali na imagem. Vocês estão conseguindo ver de novo? Não sei porque está tudo preto. Não, por enquanto não. Só um minutinho. Eu vou fechar e abrir de novo a apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Parece uma mensagem iniciando. Agora sim. Agora... Voltou a compartilhar. Tá bom. Para mim fica tudo preto. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas para mim não funciona. Vamos tentar abrir novamente. Agora foi. Então, vamos lá. Voltar para o slide que estava. Tudo certo? Sim. Para mim tá aparecendo agora. Agora aparece. Ótimo. Tá bom, gente, me perdoa. Acho que deu alguma... A tecnologia às vezes deixa a gente na mão também. Então vamos lá, né? Como eu disse, o legal design, ele é uma nova forma da gente pensar o direito. Então a Margaret Hagan, que a gente vê aqui na foto, ela atualmente é diretora do Legal Design Lab da Stanford Law School e ela é formada em Direito e uma das pioneiras do Legal Design no mundo. Ela sempre criticou algumas abordagens que foram ensinadas durante a faculdade e por isso ela buscou desenvolver algumas ferramentas que fossem capazes de tornar a justiça mais acessível. Então, assim, ela criou o Legal Design. O que ela fala sobre o Legal Design? Se vocês clicarem nesse livrinho aqui, quando eu disponibilizar o material para vocês, vocês vão ser redirecionados para esse livro, Law by Design, que a Margaret Hagan criou. Com esse livro, ela definiu o Legal Design e mostrou como que a gente pode colocar ele em prática. Então, nesse livro, eu tirei alguns trechos e ela fala que o Legal Design é a aplicação do direito centrado no ser humano. A gente consegue tornar os sistemas e serviços jurídicos mais utilizáveis, mais satisfatórios. Ele coloca as pessoas e seus contextos como foco.
cria novas visões, e com o legal design a gente consegue obter resultados legais mais alinhados com os desejados. Vamos lá. Então, com base nisso, a gente pode definir que o conceito de legal design é a aplicação do design centrado em pessoas para tornar os serviços jurídicos mais humanos. E a gente passa a usar essa nova forma de pensar, unindo o direito com os conceitos de design, para a gente organizar as informações e definir o que fazer para a solução do problema. E muitas vezes, na verdade, o que a gente busca também é tentar prevenir problemas, né? Tentar resolver antes de um problema ser criado. E quais são os ganhos para o advogado e para o seu cliente? Então, com base no livro do Law by Design, a Reagan usa essa abordagem orientada pelo design e diz que isso traz diversos benefícios ao mundo jurídico. Então, como por exemplo, ele pode trazer uma solução aprimorada de problemas, a gente consegue ser mais inovador e mais criativo na geração e solução de problemas e na prevenção deles também. Outro benefício é um serviço centrado no cliente. Então, a gente coloca o foco no cliente e conquista ele de uma forma melhor, que a gente oferece melhores serviços e também serviços que são mais personalizados, com uma linguagem mais adequada à sua necessidade. Também nos traz uma melhor comunicação, como eu disse anteriormente, né? A gente consegue nos comunicar de forma mais clara, mais atraente, e principalmente a gente consegue transformar as informações jurídicas complexas que os clientes necessitam em informações mais objetivas e sem o juridiquês, que tanto o nosso cliente teme de escutar a gente falando algum termo técnico muito, muito difícil. Além disso, a gente também tem profissões jurídicas mais ricas, a gente consegue construir um novo conjunto de caminhos e oportunidades para que os operadores do direito consigam exercer outras profissões, na verdade, outras áreas dentro da profissão, com novos tipos de cargos e de mais competências. Também temos melhores organizações jurídicas e vida profissional. Então, a gente desenvolve nova forma de colaboração e construção de uma comunidade forte dentro dos escritórios, dentro dos departamentos jurídicos, dentro do poder público. E, por fim, a gente também pode criar novos produtos e serviços. Então, com o uso do legal design, a gente consegue gerar novas ideias de como atender os clientes, de como conversar com outros advogados, e como mostrar o direito para o público em geral. Então, além de possibilitar essa transformação, a gente consegue gerar novas ideias de produtos e negócios. Mas para que tudo isso que a gente conversou até agora seja possível, a gente precisa entender quem é o nosso cliente e quem que é o nosso usuário. E a gente também precisa entender que nem todas as pessoas consomem a informação da mesma maneira. Então, vamos lembrar que o usuário e o cliente podem sim ser pessoas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente faz uma petição do nosso cliente, a gente não está escrevendo diretamente para o nosso cliente, apesar de a gente estar querendo fazer algo para ele, a gente está direcionando a nossa peça para um juiz ou para um desembargador. Então, por isso ficar claro, é preciso ficar claro que a gente tem que unir nossos conhecimentos e técnicas com o design de informação para a gente atingir o usuário certo. Então, a gente sempre tem algumas perguntas a serem feitas, né? Quem é meu usuário? Quem é meu cliente? Quais são as necessidades? Quais são as dores? Quais são os desafios? E por que o meu usuário, o cliente, precisa de uma solução? Então, essas perguntas sempre devem ser feitas antes de começar a gerar ideias. Isso vem no primeiro passo. E tanto é importante a gente conhecer nosso cliente e tentar ao máximo proporcionar uma experiência boa, que nessa pesquisa feita pela Ana Paula Holtz, que ela é advogada, também é legal designer,
ela resolveu fazer uma pesquisa na internet com pessoas normais, para ver como que elas se sentem quando estão dentro de um escritório de advocacia. Então, a gente pode perceber aqui, quando eu sou um escritório de advocacia, me sinto pressionado, me sinto apreensivo, me sinto praticamente coagido, intimidada, ignorada, e outras questões, situações, sentimentos, observações sobre a relação cliente. Advogado, você gostaria de compartilhar. Aí a gente vê, né? Reze para nunca precisar, ou raiva e ódio, vontade de socar o advogado prepotente. É o que muita gente pensa de nós. Então, a última, não tive experiências boas com minhas contratações. Vejam, né? A gente precisa mudar essa imagem, porque não é boa, não é isso que a gente quer passar. E a gente quer fazer com que as pessoas que a gente atende consigam se sentir o mais confortável possível em nossa presença. Por quê? Porque normalmente a pessoa que nos procura, ela já tem um problema. Então, por que a gente deveria criar mais um problema na vida dessa pessoa? A gente tem que facilitar. E para isso, né, para nos ajudar a solucionar todas essas questões, esses desafios, essas dores, existe um processo muito usado que chama Legal Design Thinking. Então, não existe só esse processo, a gente tem várias metodologias ágeis. Hoje a gente vai falar com vocês sobre o Legal Design Thinking, que ele é o mais utilizado e é um processo muito famoso, não só no direito, né? Na realidade, quem é designer aprende isso desde o início. Então, com o Design Thinking, a gente consegue entender que usos da técnica de design podem e devem acontecer em todas as fases quando a gente busca uma solução, uma prevenção de um problema. Então, a gente usa 5 etapas. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as 5 etapas brevemente, por conta do tempo, mas existem vários materiais na internet que vocês conseguem procurar que vão tratar dessas etapas de uma forma mais ampliada. Então, a etapa número 1 é a etapa da empatia. E a fase de pesquisa para a gente entender quais são as necessidades das pessoas envolvidas no problema. Nessa etapa, a gente precisa conhecer o contexto da nossa situação e nos aprofundar nas questões e levantar algumas informações e algumas observações. Então, para isso, é necessário muita pesquisa, é necessário muita entrevista e análise de diversos documentos. Então, a gente precisa ter em mente algumas perguntas para começar essa fase. Do que o nosso cliente, do que o nosso usuário precisa, do que eles gostam, o que eles querem. São perguntas iniciais, a gente tenta entender o todo, selecionar o todo, para que a gente consiga passar para a próxima etapa, que é a etapa número 2, a etapa da definição. Então, na etapa da definição, a partir da pesquisa, a gente descobre e mapeia o público para delimitar qual é o nosso problema. Então, o que a gente faz? A gente analisa e sintetiza todas as informações da etapa anterior para definir o nosso público, para definir a nossa persona, a pessoa que vai guiar a solução do nosso problema. Aquela pessoa base que representa um universo de pessoas, mas como a gente não consegue fazer com que tudo funcione para cada um de nós, a gente pega uma pessoa que vai representar uma gama de pessoas e a gente define ela como a persona do nosso projeto, para a gente identificar qual que é o problema dela e como que a gente pode solucionar esse problema. Então, na terceira etapa, que é a etapa da ideação, é a hora que a gente gera as novas ideias inovadoras. Então, é o momento que mais a gente vai usar a colaboração. Então, a gente precisa deixar as ideias fluírem nessa etapa sem nenhum tipo de censura, porque o objetivo aqui é a gente encorajar a criatividade e encorajar essa inovação na busca de novas soluções. Então, pode ser utilizadas também novas estratégias, né? Como, por exemplo, a gamificação. A gente pode usar o brainstorm, a gente pode usar dinâmicas de grupo. A Cris vai falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente, mas aqui a gente tem que colocar
na nossa mente que é uma fase colaborativa. E a gente também tem que pensar na nossa criatividade. Como eu falei lá mais cedo, o advogado, ele é criativo, sim. A gente não pode ter esse bloqueio que a gente não tem uma profissão criativa. Até porque a criatividade, ela é um músculo que a gente tem que exercitar todos os dias. Então, ela não é uma competência pré-determinada, né? Que somente algumas pessoas têm esse dom. Não, ela não é um dom. Todos nós podemos ser criativos e para isso a gente tem que ter a mente aberta para a entrada de novas ideias. Passando da etapa número 3, chega o momento de criar o protótipo. Então, na etapa 4, é a etapa da prototipação. Nessa etapa, a gente tem que verificar o nível informacional, a gente tem que verificar o fluxo de tarefas, a consistência, uma padronização. Então, a gente traz, né? A gente para um pouco de pensar de forma mais abstrata, para um pouco de pensar só em documentos, em pessoas, e agora a gente tenta buscar uma forma visual de apresentar isso, uma forma física, uma forma eletrônica, mais com uma padronização, com um visual um pouco mais refinado, para apresentar o nosso produto, o nosso serviço para o nosso destinatário final. Podendo ser isso um website do advogado, podendo ser uma peça, uma contestação, uma petição inicial, ou também um contrato. Então, isso vai depender do produto ou do serviço que você está prestando. E já na última etapa, na etapa número 5, a gente chama ela de teste, né? Por quê? Porque após a gente criar um protótipo, a gente tem que testar para ver se isso deu certo. Então, a gente valida junto com o cliente ou com o nosso usuário o protótipo do nosso produto ou serviço. E tudo isso a gente faz para tentar compreender as expectativas, para tentar ver as percepções que essa pessoa teve da gente, teve do nosso produto, e também para a gente recolher, né, algum feedback, opiniões, e tentar trazer com esses feedbacks uma melhoria depois do nosso teste. Então, é com o teste de usabilidade que a gente vai conseguir avaliar se uma pessoa consegue entender o que a gente está mostrando para ela. E esse é um dos processos mais importantes do Design Thinking. Até porque o Design Thinking, ele nasce da observação e da pesquisa e ele vai terminar e vai recomeçar dentro do teste de usabilidade, porque não é da primeira vez que você fizer algum produto, que você fizer algum serviço, que ele vai dar 100% certo. Por isso que a gente precisa do teste, por isso que a gente precisa do feedback. E a gente vai ter que voltar para as etapas anteriores e vai ter que modificar e vai ter que melhorar. Então, por isso, sempre vai terminar no teste de usabilidade de novo, até o nosso produto ou o nosso serviço estar 100% validado. Falando de todas essas etapas, eu vou mostrar para vocês alguns casos concretos, como, por exemplo, o caso do Mercado Livre. Pensando em toda essa inovação e o foco no usuário, o Mercado Livre criou um canal de contato do consumidor para a resolução de conflitos antes de chegar no processo. Então, por exemplo, se o usuário tiver um problema com o Mercado Livre, o primeiro passo vai ser ele entrar com a reclamação e vai entrar em contato com o vendedor e fazer a sua reclamação. A segunda etapa já vai ser entrar em contato direto com o Mercado Livre. E, por fim, caso esses dois primeiros passos não funcionem, ele vai entrar no site do consumidor.gov, que é um site que você pode se comunicar diretamente com as empresas participantes e elas vão analisar e responder as reclamações em até 10 dias úteis. Tudo isso ele é feito como uma forma de prevenir novas ações judiciais. E é legal porque a empresa, o Mercado Livre, atingiu o nível de 98% de desjudicialização. Então, ou seja, né, os problemas foram resolvidos antes de chegar no judiciário. Esse é um método utilizado pelo Mercado Livre e ele é chamado de ODR, que é uma resolução de disputas online. E ele tem esse principal objetivo, né, essa iniciativa de trabalhar nessa prevenção.
Então, a gente consegue desafogar o judiciário com essa forma de resolução de conflito. E é uma forma muito inovadora. Outro caso é o do Nubank. Ele também fez um movimento para tentar trazer mais transparência na comunicação e na entrega da informação para os clientes. O Nubank criou essa campanha asterisco feito para você não ler, asterisco não. Então, eles falam que até já chegaram a usar esses asteriscos em documentos ou e-mails, né, ou na forma de comunicação com o cliente, mas que eles sempre buscam inovar e ser o mais transparente possível. Então, hoje em dia, eles não usam mais esse tipo de coisa e eles convidam mais empresas para parar de usar essas informações como forma de tirar vantagem de outras pessoas. É bem interessante, se vocês clicarem nessa lupinha, quando eu disponibilizar o material, vocês também vão ser redirecionados para a campanha e vocês vão poder ler mais sobre isso. Outra coisa que aconteceu nessa semana, algumas pessoas receberam um novo contrato do Nubank. Eu trouxe algumas imagens para vocês observarem o trabalho que eles fizeram na elaboração desse contrato. E como vocês podem observar, ele foi utilizado em uma linguagem, uma comunicação muito mais simples e muito mais objetiva. Então, eles trazem primeiro um resumo de tudo que pode ser encontrado no contrato, os principais direitos dos clientes, as principais obrigações, e tudo bem objetivo, né? Nada com muita delonga. E depois eles trazem também um resumo de todas as cláusulas que os clientes poderão encontrar e o que vai estar escrito em cada uma delas. Então, quando a gente começa a ler, né, esse contrato, a gente pode perceber que é tudo bem explicado sobre o que é cada coisa. Eles falam o que é um contrato, o que é um cartão, o que é um estabelecimento. Ou seja, né, eles falam sobre tudo, desde o mais básico, mais simples, até o mais técnico. Então, como, por exemplo, chega a falar sobre o que é um PIN. Não é todo mundo que sabe o que é um PIN, né? Então, isso já é um termo mais técnico que eles trazem para tentar fazer com que o público entenda. E isso é muito interessante. E é muito importante, porque eles utilizaram de um grande processo de empatia na elaboração desse contrato, e é assim que a gente tem que ser. Então, a gente tem que partir, igual eles, essa premissa que nosso usuário não sabe nada do que a gente está falando. E assim a gente vai poder explicar tudo desde o início, de forma clara, de forma objetiva, sem juridiquês, sem termos técnicos, ou se tiver termos técnicos, que a gente explique o que é esse termo, para que não exista nenhuma dúvida e para que, caso haja alguma dúvida, a gente consiga explicar e demonstrar. E a pessoa consiga explicar, pesquisar, né, e entender isso sozinha, sem maiores complicações. Então, pensa que esse contrato do Nubank é um contrato que, se a pessoa quiser um dia pegar ele para ler sentada no sofá, ela vai conseguir entender tudo sem nenhum problema, porque ele está bem simples, ele está bem simplificado. E também, outra coisa interessante desse caso, reparem que nele não foi utilizado nenhum elemento visual gráfico, mas somente palavras, né? A forma de comunicação e uma formatação mais simples. E, gente, isso faz muita diferença. É o que eu disse no começo, a gente não precisa da tecnologia para fazer o legal design. A gente, mais do que isso, precisa se utilizar de um bom design da informação e da empatia. Eu vou mostrar para vocês também 2 casos, mas nesses 2 casos houve um uso de imagens e um documento mais visualmente trabalhado. Como esse caso da Vendor Power, ele é um guia, ele foi elaborado pela Vendor Power, ele foi projetado e foi também ilustrado para traduzir algumas regras que eram comumente violadas pelos vendedores de rua. Então, eles fizeram isso para que os vendedores de rua conseguissem entender os seus direitos e conseguissem evitar multas. E é legal que esse guia ele foi elaborado em inglês, em chinês, espanhol e algumas outras línguas. Então, ele é bem acessível e ele é bem explicadinho.
Mas reparem que aqui, diferente do Nubank, eles já se utilizaram de elementos visuais, de desenhos, separaram uma coisa da outra de forma que a gente consegue visualizar. E aqui também foi utilizado o design thinking, a empatia, né? E uma comunicação com o design de informação. Temos mais um caso que é Visual Law, e ele é feito para um acesso à justiça. Então, ele é um guia para direitos durante a gravidez. Então, ele foi criado com o objetivo de tornar um pouco mais compreensível os direitos legais e as obrigações do trabalho para as pessoas que estivessem grávidas. Então, eles começam falando, você está grávida, venha ler mais sobre os seus direitos, eles colocam no site, o que muda no trabalho, no segundo passo. No terceiro passo, quando você sai do trabalho para ir para casa, você tem que falar para o seu empregado pelo menos 30 dias antes. Temos também sobre o pagamento durante esse período que a mulher vai estar em casa, e depois que ela tiver o filho, como que vai funcionar. Então, é bem bacana, uma forma simplificada que foi utilizado o legal design. E é isso que a gente mostra, né? Veja que é bem simples também, não tem nada de muito especial. Eles só resumiram em uma linguagem mais simples para as pessoas conseguirem entender quais eram os direitos dela. Aqui a gente separou para vocês observarem que existem atualmente vários laboratórios sobre legal design. E a gente tem um em São Bernardo, que é muito especial para a gente, que é o que eu e a Cris fazemos parte. Ele é o Lab de Inovação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ele é coordenado pelo nosso professor Dr. Rui. E dentro do Lab de Inovação, a gente tem 3 núcleos. Temos o de proteção de dados, o de Data Science e o de Legal Design, que é o que eu faço parte junto com a Cris. E a gente trouxe aqui os nomes e as fotos para que vocês conheçam o nosso time. E a gente gosta muito de falar deles porque eles são alunos muito comprometidos e desde cedo a gente tem alunos que estão no primeiro ano até o 5º ano. Mas desde cedo eles já possuem essa vontade de fazer a diferença e de fazer o design thinking, né? Então, atualmente, dentro do núcleo, a gente está utilizando esse processo que eu mostrei para vocês, para a gente conseguir aprimorar o atendimento e o acesso à assistência jurídica gratuita da nossa faculdade. Então, em breve, vocês vão poder conferir o resultado desse projeto, que é muito bacana que eles estão construindo. A gente está passando por todas as etapas, eles estão agora na etapa do teste de usabilidade, eles estão curtindo bastante. Por fim, eu gostaria de falar sobre o último ponto, antes de passar a palavra para a Cris. A gente teve a oportunidade de conversar com a juíza Tatiane Moreira Lima. Ela é uma pessoa inacreditável, ela é incrível, e ela é uma legal designer nata. Então, ela nem sabia o que era legal design quando a gente conversou com ela, e ela se descobriu legal designer com a gente, e foi muito bacana a nossa conversa. E eu trouxe para vocês algumas imagens do trabalho que ela faz na vara que ela trabalha. E ela é uma pessoa que se preocupa muito em como prestar o serviço jurídico da melhor forma possível. E ela busca sempre inovar para proporcionar uma melhor experiência às partes que vão até ela para prestar seus depoimentos. Então, como vocês podem ver na imagem a seguir, essa primeira foto é uma sala para a escuta dos depoimentos nas varas de violência doméstica. E percebam que ele é um ambiente aconchegante, ele tem detalhes, tem quadros, sofá, almofada. Então, esse ambiente é para crianças, para adolescentes, para as mulheres que comparecem lá se sentirem mais à vontade ao prestar o seu depoimento, né? Não fica aquele ambiente frio, cheio de tensão. Ela tenta trazer um ambiente mais acolhedor. Temos outra foto, que é uma brinquedoteca, para que as crianças que vão até ela possam brincar e se tranquilizar, né, antes de darem os depoimentos. E ela conta que as crianças, antes da data do depoimento, têm a possibilidade de agendar um dia para conhecer esse ambiente. Então, eles podem ir lá para conhecer, para brincar,
para da próxima vez que eles forem até o fórum, até o local, eles já saberem como é esse lugar e para eles não se sentirem pressionados ou assustados com o que eles estão indo fazer. E por fim, no dia, essa criança pode pegar um brinquedo e pode levar para casa. Todos esses brinquedos foram doados e eles fazem uma grande diferença no dia a dia lá dentro, pode ter certeza. E tem uma última foto que é um trabalho também que a Juíza faz lá. Eles levam palhaços, eles levam cachorros para entreter essas crianças. Então, como vocês podem ver, né? Ela usa muita empatia e ela sempre pensa na melhor experiência dos clientes dela. E ela não faz uso de tecnologia, mas simplesmente ela pega os ambientes e transforma para eles se tornarem mais acolhedores e para fazer essa diferença no dia a dia das pessoas que estão indo lá prestar os seus depoimentos. Então, mesmo não sabendo o que era legal design, ela já praticava isso todos os dias. Eu tenho certeza que, assim como vocês que estão aqui hoje e não sabiam o que era, né, o legal design, agora mais do que nunca vocês vão saber e vão querer utilizar isso. E as pessoas também que já praticam isso e não sabiam, vocês podem continuar exercendo esse trabalho, sabendo que vocês estão fazendo a diferença no nosso universo jurídico. E eu agradeço muito a atenção de vocês e eu estou à disposição para responder os questionamentos. Mas agora eu vou parar de compartilhar, porque eu vou passar a palavra para minha amiga Cris. Ela vai continuar a apresentação. Abriu aí, pessoal? Abriu. Beleza. Abriu sim, doutora. Vamos lá. Bom, pessoal, há pouco tempo, tá? Não faz muito tempo, não. Mas para quem já advoga há um certo tempinho, para protocolar uma ação judicial, era preciso irmos até o fórum, protocolar a ação pessoalmente, distribuir, para que aí então essa ação judicial pudesse ter o seu início. Ou seja, era tudo pessoalmente, a gente tinha que sair das nossas casas ou dos nossos escritórios, nos dirigimos até o fórum, pegar aquela filinha lá do protocolo, né? Aí faz uma amizade com o estagiário, faz amizade com outro advogado, aí às vezes o serventuário fala, caiu o sistema, aí pronto, já era treva, você não sabia quando que ia voltar ou não o sistema. Hoje não, né? Hoje os processos, os autos, né, eram todos físicos. Hoje não. Hoje os processos, eles estão digitalizados, eles são eletrônicos, né? Eles são PDFizados, na verdade, né? Isso facilitou muito a nossa vida. Hoje, se eu quiser ingressar com uma ação judicial, eu posso fazer isso aqui agora, da minha casa, ou de qualquer outro lugar que eu esteja. Isso já é um dos impactos que a tecnologia trouxe para o direito. Nós tivemos que nos adaptarmos a essa nova realidade, né? Foi uma transformação digital no mercado jurídico. Hoje o advogado ele precisa saber utilizar o ESAG, o PJE, dentre outros sistemas que os tribunais utilizam para que esses processos sejam trabalhados de maneira digital, né? De maneira eletrônica. Bom. E qual que é a transformação que a inovação trouxe ao direito? Hoje, nós nos comunicamos por imagem, né? Nós passamos o dia todo conectados às telas dos nossos computadores, notebooks, tablets, smartphones, e isso mudou a forma como nós nos comunicamos. E nós escolhemos receber essas informações. O que a gente percebe muito foram os jornais. Os jornais, eles logo de cara, eles se adaptaram de uma maneira muito rápida a essa nova forma de se comunicar. Eu não sei se vocês já perceberam, para quem assiste a Rede Globo, mas normalmente no período da tarde, entre uma programação e outra, tem o G1 em 1 minuto. O G1 em 1 minuto nada mais é do que o site, né, da Globo que veio para a televisão e que um repórter aparece e ele diz ali as principais notícias do mundo ou do Brasil naquele momento em apenas um único minuto. E bem no canto inferior da tela tem sempre um QR Code que, se você quiser saber mais sobre a informação, sobre aquela reportagem, aquela notícia que o repórter está dizendo, você simplesmente pega o leitor do seu celular
e você lê aquele QR Code e ele vai abrir direto para o site do G1 com a reportagem completa para você ler. Ou seja, isso é uma informação mais rápida, ela é mais eficaz e ela é compartilhável. Uma grande resposta disso, eu vejo isso dentro de casa. O meu pai, hoje meu pai tem 60 anos, e o meu pai, ele era assinante do jornal, do Diário do Grande ABC, né? Que é o jornal mais importante que tem na região do Grande ABC. E meu pai hoje deixou de ser assinante, porque chegou um momento em que a única pessoa que estava fazendo uso do jornal era o cachorro da vizinha. Se é que vocês me entendem, né? Então, assim, hoje meu pai acorda de manhã, 8 horas da manhã, toma o café e ele não fica mais folheando o jornal. Ele simplesmente entra num site, UOL, por exemplo, ou um G1, enfim, e lê as notícias do dia ali. Isso também trouxe o impacto para o mercado jurídico. Essa inovação também entrou para nós. E uma forma dela é o Visual Law. Mas afinal, né, o que é esse tal de Visual Law, Legal Design, né, que a Elo falou aí, e o Visual Law que todo mundo está falando hoje em dia? Pessoal, o Visual Law, ele nada mais é do que a exteriorização, do que a materialização do Legal Design. De todo o processo que a Elo falou aí de Legal Design, isso se exterioriza por meio do Visual Law. Ou seja, é uma proposta para melhorar a comunicação jurídica por meio de elementos visuais, utilizando fundamentos do design para que nós nos comuniquemos melhor com o nosso usuário. Isso pode ser utilizado por meio de ícones, mapas, infográficos. Isso resulta em peças melhores elaboradas, em documentos jurídicos mais claros, mais compreensíveis e principalmente mais acessíveis. Esse é o objetivo, não é simplesmente embelezar, deixar algo colorido, porque de fato fica mais bonito, mas o intuito real não é esse. O intuito é o foco no usuário, é quem vai receber esse seu documento jurídico. E como que isso surgiu no Brasil? Gente, se você nunca ouviu falar, se você está ouvindo falar em Legal Design e Visual Law pela primeira vez na sua vida, não tem problema algum, tá? Por quê? Porque isso é extremamente recente, tá? A tecnologia já impacta no direito, já faz mais de uma década, mas a inovação, o Legal Design, ele veio para os últimos 4 anos. A gente veio falar sobre Visual Law em 2018, em uma feira que acontece todos os anos, que é o Legal Design Geek, que acontece em Londres. E lá, normalmente, na última edição, teve cerca de 2.000 pessoas, é um evento patrocinado pela Thomson Reuters. E lá foi a primeira vez, em 2018, que alguém falou sobre Visual Law. E a primeira vez que isso veio para o Brasil foi no início do ano passado, no início de 2019, em que o Alexandre Zavaglia e a Ana Paula Holtz, que é uma curitibana sensacional, ela é referência em Legal Design no Brasil, os dois, né? Quando a gente vai falar de Legal Design no Brasil, não tem como citar o nome dos dois aí, né? E isso veio para o Brasil no início de 2019. Inclusive, o professor Rui foi o primeiro aluno desse curso, né? Um dos primeiros alunos que puderam fazer o primeiro curso de Visual Law no Brasil. Ou seja, é tudo muito recente, né? É tudo muito novo. E qual que é a importância da comunicação visual para nós? Vejam, o cérebro humano, ele ama imagens, né? Nós entendemos imagens de uma maneira muito natural. Hoje em dia, nas livrarias, vendem alguns livros para bebês, livros simples. Se vocês observarem esses livros, os livros só contêm imagens. Por quê? Porque é uma criança, por mais que ela tenha uma capacidade reduzida de compreensão do que um adulto, se ela ver, por exemplo, na casa dela, se houver um cachorro, e você mostrar um livro para ela que contenha um cachorro, ela vai assimilar as coisas. Quando ela crescer, e aí ela vai crescer, ela vai ganhar um livro que ainda contém figuras e contém pequenas frases, pequenos trechos, para que ela saiba o que é aquele objeto e como se escreve esse objeto, né? Ou seja, quando ela está em fase de alfabetização. E aí eu vou mostrar para vocês o primeiro livro que eu ganhei, que foi o livro que o meu pai me deu quando eu era pequena, que é o Deus Me Entende. Ele tem figuras por toda a parte, com pequenas frases. E foi assim que eu fui aprendendo a ler, sempre com imagens e figuras. Isso facilitou a minha memorização. Só que acontece que, a não ser que você seja um leitor assíduo de HQs, de gibis ou de livros que contenham muitas ilustrações, você simplesmente não vai ter mais contato com livros assim, que tem figuras, que contém imagens.
muito provavelmente você vai se deparar com livros, doutrinas jurídicas, que têm apenas textos corridos. E é assim que a vida segue para nós do mundo jurídico. Mas não precisa ser assim. Essa é a verdade. A imagem faz com que memorize mais do que as próprias palavras. É uma comunicação muito mais eficiente, né? Hoje em dia nós temos a prova de processos. Os processos hoje contêm imagens. Às vezes precisa conter uma imagem, um mapa, uma ata notarial. O que falta, na verdade, é organizar essas informações para aquele usuário que vai receber. Pode ser o seu cliente, pode ser um juiz. A verdade é que ninguém aguenta mais no direito. O texto veja, o texto e ele sempre será a fonte de comunicação mais importante. Por quê? Quando a gente fala em direito, a gente trabalha com assuntos muito complexos, a gente trabalha com doutrinas, com jurisprudências, com legislações que não são fáceis, né? Com decisões judiciais que não são tão simples assim. Então, o texto, ele sempre vai ser a nossa base, mas ele não precisa ser difícil. Você não precisa utilizar textos longos, não faz sentido você protocolar uma peça no juizado especial civil com mais de 20 páginas, dependendo, não é um assunto tão complexo para que você se delongue ali. Então, você pode sim eliminar palavras difíceis, né? Tirar o juridiquês e adicionar o português, não é? E o que isso tem a ver com o nosso pensamento visual? Vejam, não é você utilizar o pensamento visual, não é menos texto e mais figuras. Na verdade, é sobre você organizar e você alinhar todas essas informações. Porque não significa que você está escrevendo mais, que isso é sinônimo de que você sabe mais, de que o seu texto ele tem mais qualidade do que qualquer outro. Gente, juiz nenhum tem paciência de ler peças e peças e peças longas. Petição inicial com mais de 40 páginas. Gente, o juiz, ele lê a sua petição inicial, a sua peça, seja qual for o seu recurso, por obrigação. Não é uma leitura ali que ele está ali, uma literatura agradável, que ele vai parar e vai falar, agora eu vou ler um livro bacana. Não, aquela é a profissão dele, é o trabalho dele, ele vai ler aquilo porque é preciso. Então, você, ao menos, poderia facilitar esse trabalho entre você e o juiz, para quê? Para que o seu cliente obtenha uma sentença, enfim, uma decisão favorável para ele, e, consequentemente, isso também vai resultar numa excelência de trabalho que você vai estar prestando para o seu cliente. Agora, por que a gente deve utilizar, né, o Visual Law? Vejam, todos os anos o CNJ emite aí uma cartilha, né, que é a Justiça em Números, que vai estar disponibilizado aqui nesse material para vocês terem acesso. E em 2018, eles falaram que 78,7 milhões de processos tramitaram no Poder Judiciário. É muito processo, gente. São muitas ações. E, além disso, são cerca de 21 mil juízes no país. Ou seja, o Brasil é um país que tem um poder judiciário muito cheio. Nós temos muitos funcionários, muitos juízes, mas ainda assim não dá conta de tantas ações que tramitam no nosso poder judiciário. É muita coisa. Então, é humanamente impossível que o juiz possa apreciar a sua peça de uma maneira, com alta qualidade, ler tudo aquilo ali que você está transmitindo. Embora seja a obrigação dele, é impossível que ele vá analisar isso tudo com a devida qualidade. E isso resulta o quê? Isso pode prejudicar você, pode prejudicar a demanda do seu cliente, tá? E por que você deve fazer uso disso? Gente, isso não sou eu que estou falando, tá? São estudos aí, a Universidade de Minnesota já fez estudos, a Universidade de Cambridge já falou também sobre isso. Que nós, seres humanos, nós temos uma capacidade notável de lembrar imagens. Às vezes você pode até não ser uma pessoa que memorize muito, às vezes, a feição um do outro, alguém que você viu, mas você memoriza muito mais uma imagem do que algo que você ouve, tá? Apresentações com recursos visuais são até 43% mais persuasivas. É verdade, às vezes numa reunião você vai apresentar um dado, vai apresentar um relatório, se aquilo ali está só em texto ou você está falando, não tem tanta credibilidade quanto se você apresentasse isso em gráficos para o seu chefe ou para os seus colegas de trabalho. E documentos com símbolos são até 95% mais compreendidos. Você pode eliminar aí um texto inteiro ou um trecho muito grande com apenas um único símbolo, um único elemento visual. Aqui eu trago para vocês essa mesma cartilha
tá? Aí tem dados da cartilha de 2019 e agora de 2020. Essa cartilha do Justiça em Números apresenta aí os gastos, o desempenho que todo o Poder Judiciário vem desenvolvendo ao longo do ano. E segundo o CNJ, o número de processos em tramitação na Justiça Brasileira neste ano deve chegar à marca de 114,5 milhões de processos. É muita coisa, gente. Não tem como, de fato, os juízes apreciarem todas as demandas de uma maneira que isso tenha qualidade, que isso reverta em algo positivo para todas as demandas, tá? É impossível. Aqui na lupa, se vocês clicarem depois, vocês vão ter acesso a essa cartilha de 2020, que foi atualizada agora no mês de setembro. E quais os documentos aí, né, que a gente pode aplicar o Visual Law? A gente pode aplicar o Visual Law em qualquer documento jurídico, tá? Pode ser documento diretamente judicial, pode ser algo extrajudicial, documentos com o seu cliente. Gente, quantas vezes o cliente às vezes liga para você perguntando: ah, doutora, o meu processo está concluído. Isso significa o quê? Que acabou? Concluiu o meu processo? Não, ele não sabe. Mas o que eu já vi, foi até uma dica que eu conversei com uma colega advogada. Ela criou uma linha do tempo para as ações dela e ela fornece isso para os clientes. Então, aqueles clientes que ficavam o tempo todo ligando para ela, falando: doutora, aconteceu isso aqui no meu processo, teve um despacho, o que é isso? O que ela fez, na verdade? Ela fez uma linha do tempo, mostrando para o cliente dela o tempo médio que as coisas podem ocorrer, e ela colocou um glossário, né, um dicionário com significados de cada coisa que está ali. Então, aqueles clientes agora não ficam mais ligando para ela o tempo todo perguntando o que é aquilo do processo dele. Não, com aquela linha do tempo que ela passou para o cliente dela quando ele assinou a procuração, quando ele fez ali o contrato de honorários, ele já vai saber mais ou menos como que vai ser a jornada dele dentro de todo o processo. Isso é muito bacana, é muito interessante também. E perdão, né? Agora eu vou falar aqui para vocês que eu falei de contratos, né? Então a gente pode utilizar isso em contratos, em memoriais, em peças, né? Aí vai desde petição inicial, contestação, recursos, nas procurações, nos relatórios, você pode apresentar isso para o seu cliente ou para o seu superior ou no local onde você trabalha, em termos de uso, ou seja, é perfeitamente possível que você possa aplicar o Visual Law em qualquer documento jurídico. E quais são os principais recursos, né? Nós temos aí os vídeos. Gente, às vezes uma ação de falência, de recuperação judicial, que tem autos e autos e autos. Eu já cheguei a ver uma sala completa de autos de um único processo de recuperação judicial, em que as pessoas estão ali há anos debatendo aquele assunto. E muitas das vezes isso poderia ser resolvido em um vídeo, para não ficar uma peça muito longa. E infográficos, né? Os infográficos são formas, né, visuais de você apresentar grandes dados e informações que geralmente são complexos, e você pode apresentar isso em formato de gráficos. Nós temos também o fluxograma, né? Os fluxogramas, eles são representações gráficas das sequências das etapas de um processo, você pode utilizar assim. Tem os storyboards, que é uma sequência de desenhos em quadrinhos com esboço de cenas que já ocorreram ou que podem vir a ocorrer. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, um acidente de trânsito. Você pode explicar ali para o juiz como que isso aconteceu numa sequência de quadros, é muito interessante. Tem a gamificação. A gamificação é o uso de técnicas de design de jogos para você poder enriquecer de uma maneira mais lúdica situações diversas. Um exemplo desse é o Kahoot. O professor Rui utiliza muito o Kahoot com os alunos, e ali você pode criar questões de uma maneira muito interessante sobre um determinado assunto, e que o aluno vai responder isso brincando. Então, assim, você memoriza mais. Isso é muito utilizado em corporações, no local onde eu trabalho, quando a gente precisa adquirir novos conhecimentos, principalmente em questões de compliance, que é um pouco mais difícil com toda a equipe. A gente utiliza gamificação para que os funcionários se sintam premiados em aprender algo novo dentro da empresa de uma maneira mais divertida. É muito interessante também. Nós temos os pictogramas, né, que são símbolos que representam um objeto ou um conceito. Normalmente aquele atenção, um pare. Um muito interessante que eu gosto de dizer é o do idoso, né? Às vezes quando a gente vai num shopping, num supermercado, antigamente, não sei se vocês já viram, mas era um pictograma que era de um homem corcunda utilizando uma bengala. Gente,
Isso é estereotipar o idoso. Nem todo idoso que tem 60 anos está capenga desse jeito, né? Imagina. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como que está exposto ali em pictograma? Ou está escrito simplesmente idoso, ou é o mais atualizado, que é 60, e no canto superior tem um mais, né? 60 anos ou mais. Aquela vaga é destinada para o idoso, né? Ou seja, isso é dignidade humana para o idoso, né? Nós temos aí também o bullet points, que nada mais são do que pontos em lista, né? São a divisão por itens, de ponto a ponto, e isso às vezes coloca um círculo, né? Uma pequena bolinha, ou um quadradinho, ou uma seta indicando. E os ícones, né? Que são pequenos símbolos gráficos aí para atalhos, né? Dos nossos celulares, a gente sempre tem aí os ícones para abrir um aplicativo ou outro, um atalho para abrir algum arquivo. E o que não é Visual Law? Vejam, o primeiro caso é o caso de um advogado que, assim que iniciou a pandemia, ele ingressou com uma ação contra a municipalidade, contra o município de São Paulo, questionando a suspensão do rodízio de veículos no município, porque ele entendeu que não fazia sentido todo mundo estar andando de transporte público em plena pandemia, podendo correr o risco de sofrer aí um possível contágio. E aí ele utilizou um meme, uma figurinha, no caso, né, um sticker do prefeito, do Bruno Covas, e aí ele coloca bem no início da peça, né? Bom dia, como posso atrapalhar seu dia? Deboche, né? Obviamente, isso daí sofreu uma sanção disciplinar perante a OAB. Não faz sentido, é um elemento visual, mas não é essa a intenção. No segundo caso, a gente vê, foi uma ação que o advogado estava questionando a decisão do juiz, que o juiz era uma ação de danos morais, em que ele pedia danos morais para o cliente dele, e o juiz, como normalmente acontece em algumas ações de danos morais, falou que é mero aborrecimento, um mero dissabor da vida, e que não configuraria, nesse caso, um dano moral. E aí ele utilizou esse meme do Mini, falando que não é um mero dissabor, que não fazia sentido, que de fato ocorrera um dano moral. Obviamente também sofreu uma sanção disciplinar aí, porque não faz sentido, também se utilizou de um elemento visual, mas de maneira debochada. E o último caso, né, a minha colega Mariana, que está aqui presente no webinar de hoje, ela deve saber desse caso. Esse caso aconteceu em Londrina, no estado do Paraná. É um advogado super conhecido já por cometer esse tipo de situação aí. E ele fez, na verdade, uma caricatura do juiz, tá? Isso daí, bem no início da peça, em que mais para frente, depois eu não coloquei as outras páginas, mas ele aí ridiculariza o juiz pela decisão que o juiz deu no processo dele, e ele simplesmente esculacha aí o juiz na situação. Também não faz o menor sentido, obviamente, é mais um caso em que se utilizou de um elemento visual de uma maneira totalmente torpe, e também sofreu uma sanção disciplinar perante a OAB, ou seja, isso não é visual law, tá, gente? Isso não faz sentido nenhum, isso é maluquice, né? E por que os advogados, né, não costumam usar o visual law? Bom, primeiro por não possuir conhecimentos mínimos de design. Tem gente que não imagina que o design pode fazer parte do mundo jurídico. Tem pessoas que até hoje não pensam nisso. Falam, nossa, mas o que design tem a ver com direito? Tem tudo a ver. Imagina a sua vida sem design, né? Muitas coisas não fariam sentido. Talvez você nem soubesse utilizar alguns objetos que são do seu dia a dia se não houvesse o design. Desconhecer tecnicamente como elaborar os recursos visuais. Normalmente as pessoas utilizam mais o quê? Um Word, que é ótimo também, um PowerPoint, mas alguns outros programas mais elaborados têm dificuldade ou não sabem utilizar ainda. Não saber como organizar as informações textuais nos recursos visuais, né? Sempre foi acostumado a escrever texto, e não está acostumado, não sabe nem como utilizar, onde utilizar um elemento visual na sua peça. Supor que tais recursos possam confundir os magistrados do que convencê-los, né? Eles acham que o juiz pode se deparar, pode não entender o que você está querendo dizer ali com aquele símbolo ou com algum elemento, então ficam receosos. Esse daqui é o principal. Suspeitar que as petições podem ficar
infantilizadas com as representações visuais. Isso aqui é o que eu mais recebo, eu e a Elo aí, de questionamento, falando, nossa, mas eu vou colocar um elemento visual na minha peça, o que o juiz vai pensar de mim, né? Vai achar isso daqui muito frufru, que não vai entender o que eu tô querendo dizer. Não, gente, tem muito juiz, inclusive, quando a gente vê aí nos eventos que vão falar sobre direito e inovação, a maioria deles são juízes, são promotores de justiça, procuradores, enfim, recentemente teve até um evento aí entre eles falando sobre legal design no poder público, e eles estão super adeptos, super avançados. Óbvios, né? Se você já está acostumada a trabalhar numa determinada comarca, em que você conhece aquele juiz, que ele é mais tradicional, não é tão receptivo à inovação, então você, né, não precisa já chegar inovando, que nem a gente vai mostrar aqui logo de cara, colocando um monte de elementos e cores. Mas você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais discreta. E com aquele juiz que você entende que é super receptivo às inovações para o mercado jurídico, aí você pode ir testando, por que não? E também acreditar que essa elaboração desses recursos represente um trabalho desgastante e ineficaz. Óbvio, né? Vai dar um pouco mais de trabalho você fazer uma peça assim, mas existem templates editáveis, né? Você pode depois utilizar isso para outras ações, para outros documentos, por que não? E sim, gente, traz muito resultado. Os resultados são reais, principalmente entre o cliente e o advogado. E é o que a gente fala, né? Que o combinado, ele não sai caro, né? Por quê? Veja, o advogado, ele nada mais é do que um prestador de serviços como qualquer outro profissional, né? Nós somos contadores de histórias, a gente está ali para defender quem nos contratou. E quem nunca ouviu falar que, às vezes, a pessoa faz um contrato e fala assim, eu vou passar para o meu advogado ler. Aí o outro fala, tá bom, então eu vou pegar esse contrato aqui e também vou passar para o meu advogado. Ou seja, os contratos, eles não são feitos para as partes. Os contratos são feitos de advogados para advogados. E as partes, como é que ficam nisso, né? Não faz sentido. Quando a gente fala muito mal dos médicos, quando a gente vai numa consulta, que a gente não entende o que ele falou, que a gente não entende nem a letra dele, ainda bem que hoje em dia, né, a maioria dos laboratórios, dos consultórios médicos, eles digitam a receita e imprimem, você leva na farmácia, mas o farmacêutico, às vezes, ele tinha que entender aquilo que foi praticamente psicografado ali pelo médico. Então, a gente fala mal de outras pessoas e nós, como é que a gente reage a isso? Né? O cliente fala com a gente fala, transitou em julgado. Gente, ele não vai entender o que é isso, né? Isso é uma falta de respeito com o seu cliente. É preciso que ele entre e saia do seu escritório entendendo tudo que você falou. E aí que a gente fala, né, que visual law, ele tem que ter um propósito. Não é simplesmente para você pegar um elemento visual e jogar ali na sua peça. Não, ele tem que fazer sentido. Ele precisa fazer sentido, senão vai ser uma mera formatação, um mero embelezamento. E não é isso que a gente quer entregar. E agora a gente vai mostrar alguns elementos práticos, e essa daí é uma experiência própria que eu tive. Assim que iniciou a pandemia, eu tinha uma viagem marcada com o meu pai. E nós iríamos para Buenos Aires, é a primeira vez que nós iríamos para a Argentina, eu nunca conheci lá. E fechou o aeroporto, eu já estava com as malas prontas e eu vi na televisão, fechou o aeroporto, não vai entrar mais ninguém, não vai sair mais ninguém. Eu falei, caramba, eu vou viajar amanhã, o que eu vou fazer? Vou ter que cancelar. Gente, tudo que eu fiz, eu aluguei um apartamento pelo Airbnb, tá? Isso daí são telas, prints meus, tá? Que eu tirei. Eu e meu pai, nós reservamos um apartamento via Airbnb. E, gente, eu fiz a contratação, porque isso foi um contrato, a partir do momento que eu fiz o pagamento, selecionei e cliquei no OK, eu formalizei um contrato ali. E neste momento eu precisava fazer um cancelamento de um contrato. Se vocês observarem os prints, eu iniciei o meu cancelamento de contrato às 10h42 e às 10h43 eu tinha um contrato cancelado. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é legal design puro, gente. E eu me senti assim, eu fiquei feliz. Em plena pandemia, eu falei, nossa, eu consegui resolver um problema que era importante, que era sério, em apenas um único minuto. E em 3 dias, o dinheiro foi estornado para o meu cartão. Isso é legal design, gente. Enquanto que com a operadora aérea, né, com a aviação, eu fiquei, um tempão no telefone, foi dor de cabeça, só de lembrar já fico irritada. Como que eu sofri com a companhia aérea e eu demorei dias para resolver o meu problema, sendo que eu não queria nenhum estorno, nenhum reembolso, eu queria só alterar a data da viagem.
Então, vejam que isso é legal design, eu tive uma ótima experiência e, obviamente, vou fazer mais para frente novas contratações via Airbnb. Isso aqui é um exemplo agora de contratos, como que você pode utilizar Visual Law com contratos de prestação de serviços, né? É muito interessante, esse daí é um contrato do bem, e que vocês podem ver que tem elementos visuais. Eu vou mostrar um que está um pouco melhor. Aqui a gente tem a one page, que é um resumo do contrato. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas será que isso vai ter validade? Tem validade. Principalmente quando a gente fala em peça jurídica, as pessoas falam, nossa, mas o juiz vai aceitar isso daqui com tanto elemento? Vai aceitar, gente, porque o artigo 319 lá do CPC, ele diz o que deve ter, mas ele não diz nada que você não pode utilizar elementos, que você não pode utilizar infográficos ou qualquer coisa que seja do tipo, tá? E aqui é um contrato que utilizou, que a gente fala one page, ou seja, em uma única página está todo o resumo de um contrato de prestação de serviços. Esse é um contrato que ficou muito famoso, tá? Para quem não conhece, a MAC Cosmetics é uma marca de cosméticos de maquiagem, em que eles precisavam fazer uma nova campanha dos lançamentos dos novos produtos. E a maioria das pessoas que fazem essa divulgação, essa publicidade da marca, são digital influencers, né? São as famosas blogueiras. E a maioria dessas meninas, elas têm em torno de 20 a 30 anos normalmente, né? São jovens. E elas tinham um contrato antes, né? A MAC tinha esse contrato que era o tradicional, extenso, cheio de linhas, cheio de texto, cheio de parágrafos, e que, obviamente, essas garotas não iriam entender o que estava escrito. E aí eles elaboraram um contrato com elementos visuais, tinham vídeos, tinham gráficos, tinham ícones. Foi um contrato revolucionário também. Faz muito sucesso. Hoje, se a gente vai falar de legal design em contratos, a gente sempre cita a MAC Cosmetics, que fez essa inovação nos contratos com as suas digital influencers, né? Até porque elas estariam representando uma marca, né? A marca é extremamente importante, você pode perder ali anos e anos de credibilidade se algumas delas fizessem algo de errado, algo que estivesse fora do contrato. Então é extremamente importante que elas entendessem naquele momento que de fato elas precisariam fazer o que elas estariam se responsabilizando e assinando naquele momento. A gente tem aí uma contestação, que foi a primeira peça inovadora no mercado jurídico, quando a gente fala de visual law, não tem como citar a contestação da AMIL. A AMIL vinha há muitos anos perdendo as suas ações, porque os desembargadores simplesmente diziam, olha, tese velha, decisão velha. Ponto. Eles nem paravam para ler. Chegava a coisa da AMIL, eles simplesmente negavam. E aí entrou uma pessoa nova no departamento jurídico e que ela entendeu que poderia se utilizar de elementos visuais, ou seja, se utilizar de visual law para ter uma melhor receptividade do judiciário naquele momento. E aí ela fez a tese, essa foi a capa, ou seja, logo de cara já sabia o que estava se tratando ali naquela decisão, que era sobre medicação. Na segunda página, ela fez uma tese resumida na abertura, ou seja, um resumo de tudo que continha naquela ação. Nas outras páginas, se utilizou muito infográficos para resumir páginas e páginas e páginas em um simples infográfico. E utilizou também um QR Code com as principais decisões que seriam favoráveis à AMIL. Isso foi inovação, foi sensacional e foi algo muito interessante, tá? Aqui a gente tem alguns modelos de capa de contestação. Lembrando, gente, que isso é questão de gosto. Vai do seu gosto, vai do gosto do seu cliente, né? Você tem que entender quais são as necessidades dele, tem que entender também quais são os seus gostos em quesito de marca enquanto escritório. É gosto, tá? E a gente tem diferentes tipos e você pode criar o seu também. Aí a gente tem aí, ó, por dentro as capas, né? Síntese da contestação. Então a gente tem uso de diagramação, de elemento visual, de ícone, linha do tempo, né? Explicando como que ocorreu o processo durante os fatos. Ao invés de você fazer aqueles fatos tradicionais, você pode utilizar uma linha do tempo que o autor criou aí. Ó, novamente, mais um uso de QR Code, destaque, né? Aqui ao lado
foi destacado os principais trechos da peça processual. Isso faz com que o magistrado, na hora de ler, ele diretamente bata o olho e entenda o que você está querendo demonstrar ali, que seja mais importante, que você entende, né? Que seja mais importante na peça naquele momento. Em procuração, você pode utilizar. A gente sabe que um dos maiores desconfortos quando a gente está com algum cliente é na hora dele assinar uma procuração, é na hora dele assinar um contrato de honorários com você, e ele se sente extremamente desconfortável porque ele fala: ah, doutor, eu tenho que assinar, né? Porque se eu não assinar, o doutor não vai ingressar com a ação para mim, não vai fazer nada por mim, e ele assina algo que ele não entende. E ele se sente desconfortável com isso. E ainda assim ele assina. E por que não? A gente não pode melhorar essa experiência com o nosso cliente nesse momento, né? Fazer com que ele entenda de fato que ele está assinando. Um mandado de citação. Esse mandado de citação, ele foi emitido pelo Dr. Marco Bruno. O Dr. Marco Bruno, ele é juiz federal titular da 6ª Vara no Rio Grande, né? No Rio Grande do Norte. E ele é um entusiasta, ele é uma pessoa extremamente inovadora, e ele fez esse mandado de citação e intimação de penhora para bloqueio no Bacenjude, em que está extremamente moderno, inovador, utilizando elementos visuais, utilizando aí Visual Law. Então, ele explica como solicitar o parcelamento, recomendações importantes, se a pessoa ainda assim tiver dificuldade, que entre em contato com a vara, explicou que você pode falar com eles por meio de um telefone, por meio de WhatsApp, isso facilita muito, as pessoas hoje em dia utilizam muito o WhatsApp, explicou aí qual que é a finalidade de um mandado de citação, utilizou QR Code, que abre para um vídeo informativo sobre esse documento, foi muito bacana, e ele vira e mexe apresenta inovações aí dentro do Poder Judiciário, se utilizando de Legal Design, utilizando de Visual Law. A gente tem aí um infográfico sobre LGPD, né, um plano de resposta a incidentes, que um grande escritório elaborou, né, grandes escritórios também estão se utilizando muito de Visual Law. Políticas públicas, que foi o caso que a Heloísa comentou lá em cima. Então, agora a gente está em ano de eleição, né? Vai sair aí, não sei nem como que os designers gráficos de cada candidato vai se sair, mas a gente percebe que hoje em dia as municipalidades elas estão trabalhando melhor isso com os seus munícipes, para que eles entendam, às vezes, uma campanha de vacinação, uma campanha de prevenção a alguma doença. Isso é muito interessante, ou seja, pode ser utilizado em políticas públicas também. E um memorial, para facilitar ainda mais. Pode ser utilizado em um relatório, né? Eu faço muito isso no meu trabalho. Muitas das vezes a gente tem que apresentar um relatório que poderia estar aí páginas e páginas de textos corridos, e você pode se utilizar de elementos visuais. Na legislação, recentemente, a RT fez uma parceria com o pessoal do estúdio Visual Law, em que eles elaboraram nos vademecums elementos visuais para que você possa ter ali as principais informações de determinadas leis. Eles escolheram aí 10 principais leis dentro do código e está tudo dividido por gráficos, por elementos. Você pode aplicar QR Code, compartilhar isso com um colega, ter mais informações. Também dentro dos sites do Planalto, a gente percebeu uma mudança, que eles colocaram um martelinho e também o símbolo da balança para que você tenha decisões correlacionadas àquele artigo. Isso é muito interessante, foi uma inovação também que o próprio Planalto aí disponibilizou. E o que eu e a Heloísa queremos dizer com isso? Que vocês podem estar vendo o Visual Law, que é uma camada, né? Como um iceberg. Lá em cima está o Visual Law, mas embaixo existe todo um processo de legal design. Não é simples, não é fácil, as pessoas veem aqueles elementos bonitos e pensam, nossa, que interessante, mas por trás de tudo isso, de um único símbolo, foi preciso você ter uma experiência de usuário, você ter uma interação com o seu usuário, é preciso ter acessibilidade, é preciso pensar em design thinking e empatia com o seu usuário, pensar nos problemas, utilizar a legislação e principalmente a criatividade. Então, a gente só vê aquele topo, né, do Visual Law, mas por debaixo tem toda uma camada, todo um processo de legal design para que tudo isso possa acontecer, né? E aí a gente sempre fala que a linguagem jurídica, ela não é compreendida por todo mundo.
E muitas das vezes os advogados, ao invés de facilitar isso, não, eles dificultam essa comunicação, né? E é o que a gente diz, é menos juridiquês e mais português, né, gente? Aquilo de estar utilizando data máxima vênia, por amor ao debate. Ô, gente, não faça isso não, tá? Se você faz isso, fica aqui uma dica, né? Enfim, mas o que a gente quer dizer com isso é que, na verdade, vocês não precisam sair reformulando todos os documentos jurídicos de vocês, né? A partir de agora, nossa, a Cris e a Elô falaram isso daí pra gente hoje, eu vou ter que mudar todas as minhas peças, todos os meus documentos. Não, mas você pode simplesmente, ao menos, poder se comunicar melhor com o seu cliente, poder reduzir as suas páginas de uma peça processual, você pode melhorar a experiência desse usuário com quem você tem contato. Isso é o seu dever. Tá? Se você não quer utilizar Legal Design ou Visual Law, não tem problema, mas ao menos você precisa saber o que é. Você precisa saber, isso é inovação, são coisas que já estão impactando, não vou nem dizer no mundo, eu vou dizer no Brasil mesmo, tá, gente? Toda hora surge algo novo, a gente teve agora a publicação, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, então é muita inovação para o mercado e a gente precisa estar atento a isso, tá? E aí tem o nosso material. Quem quiser ter acesso ao que a gente falou hoje, é só ler esse QR Code que vocês vão poder baixar o material, todo o conteúdo que a gente falou aqui com vocês. E podem entrar em contato com a gente. A gente também pede aí que vocês se conectem com o Laboratório de Inovação, do qual eu e a Heloísa fazemos parte. Tem aí o Instagram do laboratório e também o podcast. O podcast é muito interessante. É um podcast quinzenal em que o Rodrigo Gugliaria e a Daniela Pacheco, que são monitores também do laboratório. Rodrigo, monitor do Laboratório de Produção de Dados, a Daniela do Laboratório de Data Science. E eles tocam isso aí, esse podcast, e é extremamente interessante. Vocês vão gostar. A gente fala sobre inovações, impactos da inovação, da tecnologia no mercado jurídico, e a gente só traz fera para falar com a gente lá e também seguir a nossa página, tá bom? E eu encerro aí a minha fala e deixo me aberto para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, comentar alguma coisa, a gente fica à disposição. Obrigada. Parabéns pela palestra, doutoras. Temos sim. O doutor Marlos, ele pergunta assim: existe alguma área que o recurso do Visual Law e do Legal Design é mais utilizado? Por exemplo, na área civil, seria mais fácil usá-lo do que na área tributária ou seria indiferente? Oi, Marlos, boa noite. Obrigada pela pergunta. Eu vou começar, a Cris pode complementar. É indiferente, né? Pelo menos eu acredito que seja indiferente. A gente vê muito isso sendo utilizado na área civil, mas isso também pode ser utilizado em qualquer área e muito utilizado em contratos, né? Como a gente pode ver. Mas isso é indiferente, você pode utilizar em qualquer peça, até no seu atendimento, não precisa ser só em documento, como eu falei hoje aqui na palestra, mas é indiferente. Exatamente, Marlos. Como a Heloísa falou, isso não precisa necessariamente ser um documento judicial ou extrajudicial, pode ser algo com que você vá ter contato com o seu cliente, né? Pode ser um contrato, pode ser, às vezes, uma linha do tempo, como a minha colega fez, ela simplesmente explicou para o cliente dela qual seria a tramitação do processo. Isso aí você pode utilizar em direito civil, em direito tributário, direito do trabalho. Gente, direito do trabalho deve ser muito bacana utilizar Legal Design, Visual Law para situações de relações de trabalho, é muito bacana, relações consumeristas. A gente percebe muito, Marlos, que isso é utilizado normalmente por profissionais que já estão engajados em inovação. Normalmente é isso, tá? Pessoas que já têm uma predisposição a serem mais criativas, pessoas que já estudam muito áreas mais voltadas para direito e tecnologia, mas por que não isso pode ser para outras pessoas, né? A criatividade é como um músculo que a gente exercita na academia. Você tem que exercitar, tem que praticar. Não tem jeito, é prática, prática e prática. Ele segue com mais uma pergunta, perguntando: a magistratura tem sido receptiva ao uso dos recursos? Tem sido comum chamamento ao fórum para esclarecimento do uso?
Eu não conheço nenhum caso que até hoje deu errado, fora aqueles casos que a Cris falou que não é visual law. Então, assim, cuidado, né? Esses casos que a Cris mostrou agora no final, que são as peças, os documentos, todos foram muito bem recebidos, como vocês podem ver, e eles são até modelos a serem seguidos. Óbvio que não existe receita, né? Não é assim, vou copiar esse modelo que eu vi fazer o meu, mas eles são modelos a serem seguidos exatamente porque fizeram sucesso e deram certo nas áreas, deram certo entre as partes, então não houve maiores problemas. Agora, cuidado ao utilizar alguma imagem, porque às vezes pode ser, por exemplo, esses memes, né? Ou alguma coisa mais grosseira. Isso pode chegar para o juiz e ser levado mal intencionado, óbvio, porque isso vai ser uma afronta. Agora, isso não é visual law. Agora, o visual law que a gente mostrou para vocês hoje, ele é muito bem recepcionado e até hoje eu não soube de nenhum caso, não sei se a Cris sabe, que foi pedido esclarecimento lá fora. Exatamente. Complementando o que a Elo disse, eu já cheguei a estagiar na 8ª Vara Civil da Comarca de São Bernardo do Campo com o juiz Dr. Gustavo Dalólio. E ele é um entusiasta da inovação e a gente sempre falava, nossa, olha essa peça que interessante, ele colocou uma imagem, e a gente ficava muito feliz quando algum advogado utilizava a imagem, porque era algo diferente. Na época a gente nem sabia o que era visual law, o que era legal design, a gente via isso e achava muito bacana. E tinha dias que ele falava assim, Cris, e os processos eram, os autos eram os físicos, né? Ele chegava com uma pilha assim para mim e falava assim, Cris, hoje é dia de você fazer resumo dos processos. Ou seja, gente, eu tinha que pegar o que os dois advogados estavam falando ao longo do processo e resumir para ele, para que aí sim ele pudesse sentenciar aquilo. Ou seja, é óbvio que eles gostam. Eles são extremamente receptivos. A gente vê nos eventos de legal design, de visual law, que a maioria deles são juízes, são desembargadores, procuradores de justiça, promotores. E o receio maior parte de nós, advogados, que tem esse medo mesmo deles não serem receptivos. É óbvio que vai ter algum juiz ou outro que é mais tradicional. Se você já sabe que esse juiz é assim, você pode ser um pouco mais discreto, né? Você não precisa chegando aí com um monte de elemento visual, mas uma coisa ou outra vai sim ser extremamente receptivo, tá bom? Porque isso facilita a comunicação com o juiz, né? Igual a Cris mostrou. Eles conseguem entender melhor o que o advogado está tentando dizer a eles. Então, com certeza, vai em frente que vai ser muito bem recebido. Doutor Anderson também faz uma pergunta, perguntando se a lei de proteção de dados, a LGPD, regula algo no que diz respeito aos limites do visual law. Não, doutora. Simplesmente se apetece a dizer algo sobre os dados, sobre a proteção em si, o controle disso, não sobre visual law, né? Até então eu e a Heloísa, a gente estuda isso há um certo tempo e é difícil encontrar obras a respeito disso. A gente sempre tem que pegar assuntos do design puro e aplicar isso ao mercado jurídico, aplicar isso ao direito. Então, a gente está até aí com uma obra elaborando, né, Elo? A gente vai iniciar aí uma obra, uma elaboração para falar um pouquinho sobre isso, escrevendo artigos científicos sobre o tema. E Eu não tenho existe nenhuma... desculpa. Não, só desculpa, falar que não doutora existe... Luísa, não. Pode complementar. Só para falar que não existe nenhuma regulamentação sobre legal design e visual law. Então, vocês podem ficar tranquilos, é só usar como fala? Cautela e bom senso, né? Cautela e bom senso, exatamente. Eu tenho uma curiosidade e que gostaria de saber a opinião das doutoras, se investir nessa mudança, né, que é novidade para a gente, o resultado, as doutoras entendem que seria eficiente? Dá resultado? Com certeza. Eu acredito que a gente pode perceber, né, com tudo isso que a gente mostrou hoje, que os clientes vão procurar por vocês porque vocês vão ter uma comunicação melhor com eles. Então, nem tanto eu digo nos documentos, eu digo até no seu atendimento. Se você começar a conversar com o seu cliente de uma maneira mais objetiva, sem muito assunto técnico ou explicando o que é isso, eles vão buscar por vocês, eles vão gostar de conversar com vocês porque eles vão se sentir em casa e vão entender o que você está falando. Porque muita gente chega, como eu mostrei aquela pesquisa, chega no escritório do advogado e se assusta.
fala, nossa, me deu raiva, me deu ódio de conversar com esse advogado. Imagina, isso a gente nunca quer que isso aconteça, né? Então, eu digo que em atendimento, pode ter certeza que isso, você lidando isso com mais empatia, isso vai trazer um resultado muito positivo para você. Consequentemente, em quesito remuneratório também, porque ele vai falar bem de você, vai te trazer novos clientes, e isso obviamente vai te agregar valor, não só ao seu trabalho, mas, enfim, a você como um profissional como um todo. É uma habilidade que a gente acredita que vai precisar adquirir. Aos poucos as pessoas vão ter essa noção, é a questão de cultura. É cultura, não tem como, é questão de cultura. E existem desculpa, mas existem muitas empresas, muitos escritórios que contratam advogados só para transformar a peça deles em visual law. Então, você ganha até uma nova área de trabalho. Então, isso é um resultado muito positivo. Tem advogados que deixaram de ser advogados e hoje são legal designers puros, assim, né? Maravilha. O doutor Anderson também emenda uma outra pergunta. Ele diz que hoje em dia ter um website parece ultrapassado. É melhor priorizar a rede social no âmbito jurídico? Os advogados, você pode perceber que os legal designers utilizam muito as redes sociais como um marketing digital, né? Porque o marketing digital hoje em dia ele está muito bem recepcionado para o direito. Lógico que com cautela a gente tem que estar de acordo com o nosso código de ética, então temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz nas redes sociais. Mas a rede social, ela deve sim ser priorizada se você quer ter se você quer que o público te encontre, né? Se você quer demonstrar o seu trabalho, talvez a rede social seja sim você deve priorizar sim mais do que um website, mas o website também muitas pessoas procuram porque acham que é uma coisa que você encontra mais formalizada, né? As pessoas buscam o seu site para falar, não, ela já é uma pessoa que ela é mais bem vista. Eu acho que isso é relativo, porque hoje em dia, principalmente com os novos profissionais, as redes sociais são muito bem recebidas, mas um website também não é uma coisa a ser descartado. Tem muitos escritórios que têm websites muito bacanas que publicam artigos, né, ou vídeos que são bem legais para você seguir. Principalmente quando o site ele é bem estruturado e que o cliente ele tem acesso ao processo dele dentro do site. Normalmente são escritórios um pouco maiores que se utilizam disso, mas é bacana porque aí o cliente ele consegue ter acesso ao processo dele, ele consegue conversar com o advogado ali de uma maneira mais fácil. O WhatsApp mesmo, gente, é uma ferramenta simples, gratuita que você pode ter contato com o seu cliente. É muito bacana também. Muitas ferramentas que são gratuitas, inclusive. A gente não precisa falar de nada pago, não, tá? Tem muita coisa que a gente pode aplicar Visual Law e que não custa nada. Maravilha. Eu vou passar a palavra ao Dr. Wagner Jenny para suas considerações finais, Dr. Wagner. Seu microfone, doutor. Pois é verdade, né? Estava com o mute ativado. Pronto. Era uma tentativa de ser visual, né? Bom, mas não funciona, né? Nessa aqui eu preciso falar. Parabéns, doutora Heloísa. Parabéns, doutora Cris. Uma apresentação bastante objetiva, muito bem ilustrada. Certamente esclarece muito do que é o legal design, do que é o visual law. E o tema é muito atual. A doutora Cris comentou do Zavaglia. Eu já tive em alguns eventos com ele e eu lembro bem de ele mostrar algumas imagens onde eles praticavam o legal design e as ferramentas realmente não eram nada tecnológicas, pelo que ele mostrava. Uma parede com vários post-its onde a criatividade era libertada, né? O objetivo ali era criar solução para um problema, independente do uso da tecnologia. Por outro lado, o Visual Law tem sido amplamente utilizado. Eu tenho acompanhado, inclusive, como reflexo da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, até na esteira da pergunta do Anderson, as empresas criando, com essa estratégia visual, políticas de privacidade, até para cumprir o que a lei determina,
que é o princípio da transparência, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento informado. Então, a gente tem visto a utilização em várias áreas realmente dessa técnica para fazer com que a informação ela seja alcançada por todo aquele que precisa tomar conhecimento daquele assunto. E por fim, eu sei que é para as últimas palavras, mas eu vou ter que fazer uma pergunta aqui para as doutoras com relação à indicação de ferramentas. Eu sei que muita gente tem usado aí os recursos do Office mesmo, dentro do Word, do PowerPoint, existem ferramentas lá como Smart Art, que contribuem para a criação de elementos gráficos com algum tipo de qualidade, mas a gente sabe também que existem diversas ferramentas e para tornar mais simples o caminho de quem procura aprender algo novo, uma ferramenta nova, as senhoras sugerem alguma ferramenta que se deve procurar aprender, que é de uma curva simples de aprendizado e que traz resultados de boa qualidade? Então, eu deixo essa pergunta, se puder ser respondida, eu agradeço, e já concluo a minha fala agradecendo a oportunidade de ouvi-las, agradecendo à OAB a oportunidade de participar desse evento. Saio com muita coisa nova, espero pôr em prática no meu cotidiano. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, doutor Wagner. A gente fica muito feliz, né, de você ter aproveitado a palestra. Espero que todo mundo também tenha gostado bastante. Eu e a Cris, a gente sempre recomenda o uso do Canva, porque ele é muito prático, ele é um site, tem tanto na versão mobile quanto website. O melhor uso dele é na versão do website dentro do computador, que você consegue mexer melhor, consegue ter uma melhor visualização do todo. E ele é gratuito, tem a versão paga, mas a gente consegue usar ele de maneira gratuita também. Então, a gente se utiliza muito dessa ferramenta e, com certeza, ela é muito intuitiva. Então, vocês vão gostar bastante. Sim, o Canva é o principal deles. A gente também tem um Powtow que você pode utilizar para fazer vídeos, se você precisar fazer um vídeo, uma animação mais interessante. Tem também o Jamboards, né, Lô, que a gente já utilizou em aula, que é uma tela interativa com post-its. É muito interessante também fazer uso disso. Mas o Canva é o principal, pessoal, porque você consegue utilizar muita coisa de maneira gratuita, bastantes elementos visuais, e ele é fácil de se usar. Isso é o principal. Qualquer advogado que tenha o mínimo de noção de ferramentas digitais consegue fazer uso do Canva, né, Lô? Sim, e tem um para criação de website, se alguém se interessar, que é o Wix. Ele também é muito simples, é W-I-X, que escreve. Ele é muito simples de você fazer um site para você. Também pode ser utilizado de forma gratuita. Tem modelos de template prontos, você só pode trocar as informações, ou você pode criar o seu, se você conseguir se aventurar aí. Mas se quiser ter domínio, né, nome do seu site sem a denominação do Wix, você pode pagar. E ele é bem simples, eu recomendo bastante vocês utilizarem também ele. Caso queira também criar um QR Code, adicionar um QR Code na sua peça, e, gente, vamos tomar cuidado aí com o QR Code, né? Não é para utilizar ele, sei lá, numa petição disjuntada, vai lá e coloca um QR Code. Não, tem que ter um propósito, né? E você pode utilizar o QR Code Generator. Tem vários aí que são gratuitos, que você consegue fazer uso. O próprio Canva, se você quiser colocar, por exemplo, num link clicável dentro da sua peça, você pode fazer isso via Canva. Vai abrir na nossa apresentação mesmo, tem vários links clicáveis e a gente colocou isso aí na lupa. E é interessante, é muito fácil de se usar. Se alguém não conseguiu baixar o nosso material, é só entrar em contato comigo, com a Cris. Pode procurar a gente no LinkedIn ou nas redes sociais e a gente manda para vocês. Maravilha. Lembrando que essa palestra vai ficar salva e nós vamos disponibilizar no YouTube da OAB Santo André. Tá bom? Mais alguma consideração, doutores? Só agradecer as dicas. Já até acessei algumas ferramentas enquanto a gente falava, que já comecei a me preparar para usá-las, viu? Mais uma vez, obrigado. Eu já anotei aqui também no cantinho. Daqui a pouco já começo.
Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada, doutora Heloísa. Muito obrigada, doutora Cris, por terem aceito o nosso convite. Obrigada a todos que participaram. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes e das palestrantes desta noite. Muito obrigada, uma ótima noite a todos. Eu dou por encerrados os trabalhos. Gratidão, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Bom descanso.